Então, nós começamos com Neemias, no capítulo 1, onde ele sente o chamado de Deus, ele vê a situação da sua família, de grande desolação, como ele diz ali na palavra, de grande tristeza, e ele chora. Então, nós precisamos passar por essa etapa de sentir a dor da nossa família e chorar por ela. Nós precisamos reconhecer, isso é o reconhecimento. Eu reconheço que as coisas não vão bem. Tem algumas famílias que elas são até assim, elas são treinadas para fingir que sempre está tudo bem. Isso eu já conheci muita gente assim. Então ela finge que não tem problema, ela finge que todo mundo é maravilhoso, que todo mundo é perfeito, jamais fala mal dentro de casa. Isso é um comportamento, mas é um comportamento que não ajuda, porque você não vê como as pessoas realmente são e quais os problemas que elas carregam, e as maldições que elas carregam, e as ações demoníacas que elas carregam. Né? É igual a gente falar de uma pessoa que tem um filho usuário de droga e fingir que não é, fingir que não sabe. Fica fingindo que está tudo bem, que aquele filho é maravilhoso. Aquilo um dia vai ter um grande problema, porque ele não vai se recuperar se a pessoa ficar com esse fingimento. Então isso acontece muito nas famílias e elas fingem uma coisa que não existe. Neemias, ele viu a situação horrível, ele fala, está tudo em ruínas, está todo mundo mal, está tudo destruído, e então ele chora. Quando ele faz isso, o Senhor escuta aquela oração, porque é uma oração que vem da onde? Do coração, do sentimento de tristeza, quando ele viu a situação do seu povo. Não era ele, porque ele estava bem, a vida dele estava boa, mas era a situação da sua família, do seu povo, né, ali. E aí então ele chora. Quando ele chora, o Senhor escuta o choro dele, escuta o clamor. Às vezes a gente pensa, preciso fazer quantas orações, quantos terços, quantas missas. Não, você precisa com o coração, ir com o coração. O coração precisa chorar diante de Deus e falar assim, não está nada boa a situação. Às vezes apenas com as lágrimas. E quando ele faz isso, o Senhor manda o socorro e toca o coração do rei, que era o chefe dele, e o chefe dele, o rei, fala assim, pode ir, vai, fica o tempo que você quiser, pode levar também algumas coisas, pode levar material para reconstrução. Ajudou, quer dizer, Deus abriu a porta por causa daquela atitude de Neemias, de reconstrução das muralhas. E aí então ele vai. Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é observar a situação. Engraçado que ele vai de noite andando no escuro, pensa bem. Tudo escuro, porque não tinha lâmpada, né? Tudo escuro, ele vai andando e vendo a situação daquelas portas. Interessante que ele vai no escuro, porque é a nossa situação. A gente não vê direito. A gente vai às apalpadelas, você não sabe, você acha uma coisa, mas não é bem aquilo. Você precisa ir apalpando a situação da sua casa, da sua família, você vai apalpando e aí você vai percebendo. Porque é muito difícil você ver a situação da sua família. Por quê? Porque eu já nasci naquela família. Como eu vou ver? Eu nasci daquele jeito, eu nasci naquele ambiente, eu nasci com aqueles conceitos, eu nasci com aquela maneira de viver. E para mim aquela maneira de viver é a melhor. Aí quando a gente conhece Jesus, o Espírito Santo, ele nos leva por percorrer um caminho escuro. E eu vou às apalpadelas, eu não sei direito. Imagina como é que foi o passo de Neemias, como é que ele foi devagarzinho, para ele não cair no buraco, para ele enxergar aquela porta, o que tinha acontecido com aquela porta. Foi muito devagar. E a gente quer uma mágica de Deus. Eu quero hoje rezar, amanhã está tudo resolvido. Não vai acontecer. Sabe por que tem muita gente que começou e parou o caminho com Deus? Por causa disso. Porque cria uma expectativa de que amanhã está tudo resolvido. E não vai estar. Se você não encontrar esse caminho, não vai estar tudo resolvido. Vai melhorar, assim como melhora, tá? Melhora. Não vou dizer que não. Melhora sim. Mas não resolve. Vai passar a vida toda
Às vezes lá na frente, como eu já vi acontecer em muitas vidas, lá na frente o buraco está lá, ela cai e ela não recupera. Então que não seja assim conosco. Fala para a pessoa, não seja assim com você não. Que não seja assim. Que a gente consiga recuperar. Então, o nosso tempo aqui, ó, de vida é para recuperar. Nossa vida que nós estamos vivendo aqui, eu que conheço a verdade, que conheço a história verdadeira, que Deus está me dando essa graça, é a hora de recuperar. Não pode vacilar, não. Não pode dar moleza, né? Precisamos ir em frente. Então, Neemias foi andando e vendo a situação das portas, viu que a situação era devastadora, no escuro, sem saber direito. Então não adianta, você não vai saber direito. Aí então ele chama as pessoas e diz isso para elas. Diz assim, cada um fique na frente da sua porta, da sua família. A porta da sua família. Fala ali no capítulo 3, é no capítulo 3, Sidney, que fala isso? Fique na frente da porta da sua família. E aí você vai trabalhar e reconstruir. Ah, eu não vou ajudar os outros? Vai. Eu não vou rezar pelos outros? Vai. Eu não vou sair por aí fazendo as coisas para Deus? Vai. Mas a tua missão fundamental, primeira e mais importante, é que essa porta seja restaurada. Para que a sua família seja a família dos santos. A família daqueles que estarão na face de Deus, vendo a face de Deus. Que a tua família seja aquela que vai estar diante do Senhor. Senão não vai ser. Não se iluda. Não se iluda. Tá? O Senhor fala, lá no Novo Testamento fala assim, será salvo tu e a tua casa. O Senhor se preocupa por tua casa. É o Senhor que se preocupa. Se você não se preocupar, o Senhor se preocupa e diz, será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Então, essa é o principal objetivo. No dia que acabar a nossa vida, o Senhor vai perguntar assim, o que você fez? Eu fiquei lá na igreja, digamos, né? Eu fiquei lá na igreja, eu servi lá no templo. Eu falei, e a tua família, o que você fez? Ela estava precisando de ser restaurada, você não fez nada? Pensa nisso. Pensa que o Senhor vai perguntar isso para nós. Eu tenho certeza que Ele vai. Porque senão a gente não nasceria numa família, nasceria num lugar que nasce as pessoas e não tem família. Não é assim. A gente nasce com o pai, uma mãe, com os irmãos, com o tio, com o vô, com vó, com bisavó. É assim que é a natureza criada por Deus. Então é essa que precisa ser recuperada. É essa que foi corrompida lá em Adão, não foi? Adão e Eva tiveram seus filhos, um matou o outro, começou a corromper dentro da família. E até hoje a história perpetua. Então, cada família precisa dessa restauração de Deus. Que essa porta seja restaurada, que o demônio saia, que já entrou, né? Porque a história é longa. Então, tem um monte de demônio que já entrou, não por você, mas por causa do teu avô, por causa do teu bisavô, já entrou. E você tem que tirar ele. Então, essa é uma oração que eu falei o mês passado. Essa é um tipo de oração. É uma oração onde você vai mandar embora, onde você vai renunciar e você vai fazer a lista daquilo que está dominando a tua família. Aí, então, você vai restaurar essa porta, que é um outro tipo de oração, que a gente vai começar a entrar hoje. Tá? Então, a gente entra hoje no capítulo 4 de Neemias. E olha só, o capítulo 4 diz assim, comecinho. Quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azotitas souberam que as restaurações da muralha de Jerusalém iam adiante, que as brechas começavam a ser fechadas, ficaram muito irritados. E juraram todos uns aos outros que viriam atacar Jerusalém e me importunar. Tá? Então, se você pensa que você toma essa decisão de restaurar todas essas maldições da tua família, toda essa história de destruição da tua casa, que você começa a rezar e o inimigo vai falar muito bem, muito certo você fazer isso. Não, o que o inimigo fez?
amotinou, quer dizer, ele pegou os outros ajudantes dele, se juntaram para destruir aquela obra. É assim que acontece com a gente, tá? E como é que o inimigo faz isso? Ainda eu quero esclarecer isso daí. Como é que o inimigo faz isso? O inimigo sabe aonde ele tem parceria. Ele sabe quem está do lado dele. Nós não sabemos, mas ele sabe. Então, o que ele faz? Ele começa a aliciar aqueles que estão do lado dele, para se voltar contra a obra que você está fazendo contra você. Dá para entender? E isso pode ser até alguém da sua casa, mas que está do lado do inimigo, né? Está mais dado a mão para o inimigo que para Deus. Tem gente dentro da nossa casa que é assim. Então, quando isso acontece, ele vai usar essa pessoa sim, para que ela venha contra você. Não tem vez que você fala assim, não sei por que a pessoa se volta contra mim. É por causa disso. Porque o diabo sabe quem está do lado dele e o que você está fazendo. A pessoa não sabe, você não sabe nada da pessoa, ninguém sabe nada, mas o diabo sabe. Então ele sabe quem é porta dele. Ele sabe quem é ajudante dele. Vamos pôr essa palavra, ajudante. Você vê que eles ficaram irritados, e o diabo ficou irritado, com a Sanabalate aqui, né? Ele ficou irritado. O que ele fez? Olha aqui. Sanabalate, aí juntou Tobias, os árabes, os amonitas, os azotistas, e o que eles fizeram? No versículo 2, juraram todos uns aos outros que viriam atacar e me importunar. Então o diabo faz isso, ele trabalha em companhia dos humanos. Ajunta-se e traz a confusão. O diabo não age sozinho. Sabe por quê? Vou esclarecer bem para vocês entenderem para o resto da vida. Ele não age sozinho porque quando ele criou o homem, ele deu a terra para o homem. Está lá no capítulo 2. Ele fala assim, a terra está aí, fiz tudo perfeito, maravilhoso. E diz para o homem assim, o capítulo 1. E diz para o homem assim, submetei a terra, ela é tua. Deus deu para o homem, não a terra. Não é de Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Para a gente não ficar falando bobeira que a gente fica ouvindo, como se Deus fosse o soberano. Ele é soberano de quem quer que ele seja. Que eu proclamo que Jesus é o meu Senhor e soberano, Ele é da minha vida. Só que a terra Ele deu aos homens. Está lá no capítulo 1. A terra Deus deu aos homens. E disse, submetei. Tudo na terra está na mão do homem. Por isso que Deus não intervém. Por isso que Deus não faz o que o homem não deixa ele fazer. Porque Deus é injusto, porque Deus é ruim. Não! O homem é que faz isso. E Deus, Ele já deu, a palavra dele já está dada. Lá no capítulo 1, no comecinho, Ele fez isso. Depois que Ele fez isso, deu ao homem. E por isso que o homem, no capítulo 3, escolheu ouvir a voz da serpente, a voz de Satanás. E aí, então, começa a história de destruição, que não demorou muito, né? Foi do 1 até o 2. Capítulo 1, capítulo 2. Depois já começou a destruição, porque o homem começou a escolher administrar mal, como até hoje está fazendo a mesma coisa. Administra mal. E aí Deus faz o quê? Deixa. O que Deus fez? Deixou. Deus deixou e deixou o diabo atuar, não é? Porque Deus podia já naquela hora pisar a cabeça da serpente e falar assim, você não vai fazer mais nada. Não, Deus viu que o homem não sabia escolher. Ali Deus viu que o homem não estava bom na escolha. O homem escolheu o mal. Como o homem escolheu o mal, Deus disse assim, tá bom, você escolheu o mal vai ficar junto com você. O mal vai te atormentar até o fim. Está lá no capítulo, daí está no 3, né? Que ele fala assim, o mal vai te atormentar até o fim, você vai ter um monte de problema, porque você escolheu. Essa verdade continua, gente, ela é a mesma para nós.
É nós que vamos escolher. Nós, homens, eu tenho que fazer essa escolha aqui na terra, e é aqui na terra, porque depois que morrer já era, né? Não tem mais escolha, tá? Escolhe na terra. É aqui que a gente escolhe. Agora, tem essa coisa maravilhosa, eu posso escolher pela minha família e restaurar a minha família. Isso é maravilhoso, porque senão, num monte de gente, a gente não ia ter saída. Mas a gente pode. O Senhor dá essa chance. Para quem? Para quem está vivo, para quem está aqui, para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. Ele diz assim, ó, você tem a chance de fazer a escolha da mudança. E ainda é mais maravilhoso que lá em Jesus ele dá o Espírito Santo, né? Essa foi então o presente maior que ele deu para nós, que o Espírito Santo te ajudará. O Espírito Santo te revelará. O Espírito Santo te ensinará, o Espírito Santo te orientará. Aí é maravilhoso, porque daí no Espírito Santo nós temos a instrução de Deus para fazer aquela restauração, que é o que nós estamos vivendo aqui. Ele está dando a instrução para que nós façamos a restauração. Tá? Que Neemias fez lá, que ele não tinha o Espírito Santo. Porque naquela época não tinha o Espírito Santo, naquela época tinha os profetas. Depois, com Jesus, veio o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo te falará, te revelará, e ainda para quem quiser, não tem nem o escolhido não, quem quiser, então é para você. Fecha os teus olhos um pouquinho e pede, Espírito Santo de Deus, me orienta. Espírito Santo de Deus me fortalece. Espírito Santo de Deus fala comigo. Espírito Santo me dá todos os instrumentos necessários para enfrentar todos os inimigos que existem contra a minha família e contra a obra que eu preciso fazer. Então, chegando aqui nesse versículo 2, a gente vê que o inimigo não aceita não. Não pense que o inimigo é assim, não quero, falando assim com ele, não quero. Você pensa que ele aceita? Ele não aceita. O inimigo, ele se junta, ele usa tudo que ele puder usar, ele usa todas as pessoas que são amigas dele, que estão parceiras dele, ele usa, mesmo que você não saiba, o conhecido e o desconhecido, aqueles que você conhece, aqueles que você nem conhece, ele usa contra a obra que você está fazendo. Ele vai fazer isso. Tenha consciência, não se iluda. E aí você tem que enxergar que eles estão se unindo e fazer o quê? Brigar com eles não vai adiantar. Rezar. Aí você vai rezar direcionando. Eu renuncio o que vem, aí que é uma parte que muita gente não faz. Eu renuncio o que vem do fulano. Está entendendo? Ah, você está julgando a pessoa. Não, não estou julgando, eu estou entendendo que o Espírito Santo está me falando e estou renunciando diretamente àquele que está sendo usado pelo inimigo. Não é ele, é o inimigo que está com ele. Estão entendendo? Porque tem gente que tem resistência a isso, não gosta de falar nome. Fala assim, não, eu não sou contra ninguém, eu não vou falar de ninguém, mas a pessoa está sendo usada pelo diabo que está atrás da pessoa, para não dizer que está dentro às vezes. Está atrás da pessoa, usando a boca dela, usando a voz dela, e você está fazendo o quê? Aceitando? Não, eu renuncio o que o fulano está falando, porque vem do inimigo. Está entendendo? Como é direcionado. Se você fizer assim, você vence no mesmo dia. Agora, se você ficar enrolando e falando só assim, eu renuncio a Satanás, autor de todo mal, você está renunciando, você vai renunciar isso todo dia. Você não está direcionando o que está acontecendo na tua vida. Pede para o Senhor, põe a mão nos teus olhos e pede para o Senhor abrir os teus olhos para você ver o diabo que está atrás das pessoas, que está usando a boca da pessoa, que está usando a vida da pessoa para te atingir. É o demônio, não é ela, mas é o demônio que está com ela. Põe a mão nos teus olhos e pede, Senhor, revela-me. Me mostra, Senhor, com toda clareza o que está acontecendo. Me mostra, Senhor, aonde o inimigo está entrando, onde estão as pessoas que ele está usando para atrapalhar, para não deixar que eu cumpra o que eu devo cumprir, Senhor, na restauração dessa porta da minha família, Senhor.
Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Bom, nós vemos aqui que no versículo 2 eles se coligam, e aí o que Neemias faz? Invocamos então o nosso Deus, invocamos, Senhor, o nosso Deus, e para proteger a cidade, estabelecemos contra eles um policiamento, dia e noite. Está entendendo que Neemias não foi boboca? Ele viu a coligação, não precisa sair falando. O fulano está fazendo isso, fulano, não precisa falar nada, não. Enxerga e faz o quê? Invoca o nome do Senhor, mas não só isso. O que ele fez depois? Ele invocou o nome do Senhor. O que fala aí, Sidney? É isso mesmo? Estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Ficamos de guarda, de dia e de noite. Quer dizer, sem descanso, né? Sem vacilar. Quando você percebe que dali vem o inimigo, que ele está usando aquela pessoa, está usando aquela situação, faz uma guarda, presta atenção e não fraqueja. Vigia de dia e de noite. Isso significa que você também tem que ter uma estratégia com essas pessoas, muitas vezes próximas, muitas vezes da própria família, muitas vezes amigos, que a gente considera pessoas amigas, pessoas de trabalho, pessoas de todos os tipos, que estão sendo usadas pelo inimigo, e você toma cuidado. Eu teria muitos exemplos, mas não vou dar aqui. Mas a gente, quando você percebe isso, você não fica inimigo da pessoa, não precisa ficar inimigo, mas você vai ficar de guarda. O que é ficar de guarda? Tomar cuidado, presta atenção, renuncia, se protege disso, tá? Então tem coisas que nós precisamos ser mais espertos. Agora eu vou falar porque não é eu da minha vida mesmo, né? Mas o padre Gabriel Amorf, que é aquele exorcista famosíssimo lá, que morreu acho que uns 2 anos atrás, já com 90 e tantos anos. No livro dele, tem um livro dele dos últimos, que ele conta histórias de pessoas que ele atendeu. E me chamou muita atenção que ele conta de uma moça que ele rezava por ela, o diabo ia embora. Daí ela voltava outra vez, o diabo de novo, ele mandava embora. Ela voltava de novo com o diabo, ele mandava embora. Isso era recorrente. E ele foi estudando a história dela, e o que acontecia ali? Quem mandava o diabo, que era uma pessoa usada por Satanás, era eu não lembro se era a mãe ou a sogra dela. E aí, o que ele fez? Isso me chamou muita atenção. Ele disse para essa moça assim: se afaste dessa pessoa. Aí ela falou assim: mas é minha mãe ou é minha sogra, sei lá. Ele falou: não importa, você precisa se afastar. Há momentos que a gente tem que ser rigoroso, tá? Que não dá mais para ficar daquele jeito, você tem que tomar uma postura. Até que talvez o Senhor resolva, porque Ele pode resolver e mudar a situação. Mas naquele momento, se você ficar, vai ser o bate e volta o tempo inteiro do diabo. Tá? Então você tem que saber a estratégia que você vai fazer. Tá bom? Fala para a pessoa do lado aí que ela precisa ter estratégia. Precisa ver as coisas. Não precisa chegar lá e falar assim: você está sendo usado pelo Satanás. Não precisa, tá? Porque isso daí já vai dar mais confusão. Não precisa falar nada, mas dê um jeito de contornar a situação. Né? Se é uma pessoa que visita a sua casa muito, dá um jeitinho de não visitar tanto. Sabe assim, você precisa ter estratégia. Senão você vai estar vulnerável. Tá? Você vai estar fraco. Então é preciso tomar guarda, prestar atenção, tomar cuidado. Tá? Essa é uma instrução que ele dá aqui nesse versículo 3. Aí, entra uma parte que fala assim, no versículo
mais para frente aí no versículo 4, diz assim. Eles diziam assim: decaem as forças dos carregadores, há escombros demais, jamais chegaremos a reerguer a muralha. E nossos inimigos declaravam: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, surgiremos no meio deles, então vamos massacrá-los e arrasar a obra. Então, o que aconteceu aqui? No versículo 4 e 5, eles começaram a ficar cansados, né? Do esforço, daquela luta. Porque dependendo da situação, realmente cansa. Né? Principalmente estar ali perto o tempo inteiro, vai cansando. Eles foram ficando cansados, a ponto de que diz ali que eles quase que entregaram as forças. É nesse ponto que eu quero chegar hoje. Só nesse versículo, só até esse versículo aqui. É esse ponto que eu quero chegar hoje. Que chega uma hora que humanamente as forças esgotam. E hoje nós vamos tratar dessa parte. Por que que as nossas forças esgotam? Por que que a gente tem hora que chuta o balde e fala: chega, não quero mais saber. Não vou reconstruir nada. Não quero mais trabalhar nesse negócio que está muito difícil. Isso acontece com todo mundo, a gente chega nesse ponto. Porque às vezes o massacre é grande. Você viu que o inimigo está para massacrar. O que é massacrar? Pisar, matar, ainda pisar em cima daquela pessoa. Não é só matar, é matar, pisar, sapatear em cima dela. É um massacre que ele quer fazer. No versículo, quando os inimigos souberam que estávamos informados, que frustraram os projetos, retirados e voltamos todos a muralhas, cada qual ao seu trabalho. A partir deste dia, só metade dos homens participava dos trabalhos. Os outros, munidos de lanças, escudos e arcos, couraças, estavam atrás de toda a casa dos judeus que construíam a muralha. Também os carregadores estavam armados com uma das mãos, a qual fazia o trabalho, com a outra segurava a arma. Cada um dos construtores, no momento do serviço, trazia sua espada cingida na cintura. Um trombeteiro estava ao meu lado. E eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos espalhados ao longo da muralha, longe uns dos outros. Reuni-vos em torno de nós, no lugar de onde ouvirdes sair a voz da trombeta do nosso Deus. Deixa eu ver aqui onde que eu quero falar. No versículo 8 diz assim: vendo o seu medo, levantei-me e fiz aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo essa declaração: não tenhais medo dessa gente. Então significa, vou parar aqui no versículo 8, significa que eles começaram a ficar com medo, porque o inimigo estava muito forte, atacando eles, pisando, massacrando. E aí Neemias percebe que eles ficaram com medo. E aí é que eu quero entrar hoje. Aí entrou uma reação humana. Lembra que eu falei que nós temos o corpo ligado à alma, que tem as reações, sensações, reações emocionais, e que atacam no nosso físico e são humanas. E eles começaram a ficar com medo. Quem é que nunca teve medo aqui? Ergue a mão. Ninguém, porque a gente tem medo. O medo faz parte da nossa Constituição. Então o medo, ele não é ruim, porque o medo, ele serve para nos proteger. Se a gente não tiver medo, a gente cai de uma altura, porque não tem medo de altura, aí cai e morre. Se a gente não tiver medo, a gente vai sair pela rua de noite, tudo escuro, enfrentando qualquer coisa, pode ser assaltado e morto. Não é? Então, o medo é importante. Entenda que o medo foi Deus que deu para o homem. Assim como outras emoções. Então, eu tenho medo, eu tenho, por exemplo, a tristeza. A tristeza é ruim?
A tristeza também é dada por Deus para quê? Para a gente viver as perdas, para a gente viver o luto, para a gente viver as coisas ruins da vida. A tristeza também é importante. A raiva é uma coisa ruim, porque a gente vive renunciando. Ai, fulano é raivoso. A raiva também é uma reação importante, porque é para defender-se. Se você não tiver raiva, você não se defende das coisas, você fica uma barata tonta lá, e os outros te massacrando. A raiva também é importante. Você está demonstrando que não está concordando. Então percebe que todas as emoções, eu dei exemplo dessas 3, todas essas emoções são importantes. A alegria, que agora é uma emoção boa, ela é importante, que a gente se sente bem, o corpo fica bem. Só que você não pode viver só na alegria, e principalmente na alegria falsa. Por isso que as pessoas usam droga. Elas usam droga por causa disso. Porque ela foge para uma alegria que ela está procurando. Então, todas as emoções são importantes. Todas. Não devemos descartá-las. Então, eles tiveram medo. Mas com as emoções, você tem que fazer uma vitória. Tá? Então, ali, quando eles ficaram com medo, o que eles fizeram? Eles começaram a um ajudar o outro. Vocês viram que aí metade trabalhava, metade cercava as casas para proteger, aí ficava com a arma numa mão, com a coisa de construir na outra mão. Eles se protegeram porque eles ficaram com medo. Tá? Então, o medo também é importante, ele deu uma defesa, ele fez eles enfrentarem, o medo fez eles terem uma estratégia, porque daí eles tiveram uma estratégia. Qual foi a estratégia? Metade fica aqui, metade fica cuidando da porta. Uma turma fica de dia, a outra turma fica de noite. Fica com uma arma na mão e com um instrumento de reparação na outra. Teve uma estratégia. Então, o medo favoreceu. As emoções devem nos favorecer. O medo, a raiva, a tristeza, que todo mundo não gosta, servem para a gente criar estratégias. Não para a gente se afundar naquela emoção. Não para a gente se afundar no medo. Não para a gente se afundar na raiva. Não para a gente se afundar na tristeza. Eu conheço pessoas que a pessoa da família já morreu faz 20 anos e ela ainda está falando da morte da pessoa. Com a tristeza. Quer dizer, ela não venceu isso. Porque já faz 20 anos, 30 anos que a pessoa morreu e ela continua falando com tristeza daquela morte. É porque ela não venceu a tristeza. Estão entendendo? As emoções são para a gente ter estratégias para vencer as coisas. Então eu fico com raiva, eu tenho que entender por que eu tenho raiva disso. Por que isso me irrita? Por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo de autoridade? Por que eu tenho medo de tal coisa? Por que eu tenho medo desse bicho, por exemplo? Né? Então tem que ter uma estratégia, você tem que entender isso. E eu garanto, se eu perguntar aqui, vocês têm medo, não tem? Todo mundo tem. Só que se eu perguntar assim, por que você tem medo disso? Você sabe responder? Eu sei que a maioria não vai saber responder. O medo fica inespecífico. E toda vez que ele é inespecífico, eu não sei por que eu tenho, ele não vai ser resolvido. Tem gente, vocês viram, eu vi de maneira talvez até particular, na Covid, o desespero das pessoas, o medo, mas era um medo, qualquer lugar que eu ia, era aquelas pessoas com medo, era aquelas pessoas com pânico, com chilique. Um dia eu entrei na farmácia, a mulher gritando com o homem porque ele estava sem máscara, ela gritava no meio da farmácia, uma farmácia enorme, não estava nem perto, e ela gritando que ele estava sem máscara, e mandando ele sair. É o medo da morte, medo da doença, não sabe enfrentar o medo, não sabe enfrentar. Nós vivemos isso, na Covid eu vi que a maioria das pessoas não sabe enfrentar nada, não sabe enfrentar o medo disso, de qualquer coisa, não enfrenta a morte, não enfrenta a doença. Quantas pessoas morrem de medo, qualquer coisa está desesperado que vai acontecer uma catástrofe, é o medo. E nós precisamos vencer, precisamos ter estratégia. Precisamos de descobrir a estratégia para nós. Aliás, você precisa descobrir por que você tem medo.
Você precisa descobrir por que você tem tristeza. Você precisa descobrir, porque às vezes você nem descobriu ainda. Você está focalizada lá num evento que aconteceu lá, morreu não sei quem. Estou pensando nisso até hoje, triste até hoje. Mas às vezes não é esse o foco, você não está entendendo. E aí, que horas são? Hã? Tá, então vamos para a oração. Então, eu preciso começar a me entender e entender as minhas emoções que estão afetando a minha oração, que estão afetando a minha guerra espiritual, que estão afetando a minha caminhada. Se eu não fizer isso, você vai ficar parada e vai estacionar por aí, não vai avançar. Viu que eles enfrentaram o medo, tiveram que enfrentar. O medo é um exemplo, que pode ser a tristeza, pode ser a raiva, pode ser outras coisas. Você precisa enfrentar. Só quero fazer um fechamento do nosso momento de hoje. Nós demos um passo de cura interior. Fizemos esta oração, que ela foi apenas para a gente dar um início. A Áurea falou, e certamente irá acontecer, que alguns de nós, na nossa oração particular durante esses dias, então procure tirar um tempo para você fazer esta oração de forma reservada, lá no teu quarto, sozinho, ou em algum outro ambiente, ou até mesmo na igreja, mas que você possa ficar um tempo sozinho, sozinha, em silêncio, voltando e pedindo para Jesus e fazendo essa cura e também essa ação de libertação, que a primeira parte de toda a formação de hoje foi na direção de libertação, do ataque dos inimigos, de aproveitar os teus momentos de desgaste, de se coligarem e serem usados pelo diabo, em você fazer a renúncia de forma correta, não é? E aí eu quero sempre ressaltar, oração não é só quantidade de tempo que você fica em oração, não é? Você deve, evidentemente, procurar melhorar o teu tempo de oração, mas precisa melhorar a qualidade de oração. E a qualidade de oração, ela significa você conseguir ter mais objetividade, saber o que o Senhor quer que você peça, saber o que você deve louvar, senão a gente fica repetindo as mesmas orações. E é claro, vou fazer o exorcismo, por exemplo, o exorcismo menor do Papa João XXIII, Leão XIII, do Papa Leão XIII. Eu vou fazer esse exorcismo, que é o que todo mundo faz. Ótimo, mas pelo quê? O que é que você está pedindo a libertação? Ah, pelo diabo? Claro, que ele vai embora de todos os cantos. Mas quando eu tenho uma direção da minha oração, é mais eficaz. E aí eu queria só dar uma instruçãozinha. Enquanto a Áurea estava falando, me veio um caso muito interessante, que foi interessante, eu utilizei isso e foi muito frutuoso. Todos nós aqui conhecemos um pouco da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus escreveu um único livro, é doutora da igreja, né? Aliás, aqui eu já falei isso, repito, né? A gente estranha, né? A igreja tem centenas de doutores homens e só 5 doutoras mulheres, né? Por que tem tão pouco? Porque a igreja é machista? Não, porque o mundo era machista e a mulher não podia estudar. E para ser doutor da igreja não bastava ser santo. Tinha que ter escrito coisas que fizeram diferença. Se a mulher não sabia ler e escrever, como é que ela ia escrever? Então nós só temos Santa Catarina de Sena, que escreveu um único livro e de uma profundidade poderosíssima. Santa Teresinha do Menino Jesus, que só escreveu um livro, História de uma Alma. Santa Teresa de Jesus, essa sim escreveu muitos livros, não é? Cerca de 8, se não me engano. Então ela conseguiu desenvolver uma doutrina e assim as últimas doutoras. E para ser doutor não basta ter escrito, tem que ter escrito uma mensagem diferente que inovou na vida espiritual. Vou pegar Santa Teresinha. Nas obras completas de Santa Teresinha, falo obras completas, ela só escreveu um livro, mas ela escreveu cartas para sua família, carta para amigos. E a Santa Teresinha do Menino Jesus, para quem não conhece a história, era filha de relojoeiros,
pai dela era relojoeiro, portanto uma profissão que tinha uma boa remuneração na época, então ele não era um rico, mas assim, milionário, como eram os grandes senhores daquela época, os senhores feudais, os que tinham grandes propriedades, mas era um comerciante muito abastado. Imagina, relógio naquele tempo devia ser uma coisa super, não era uma coisa para que quem usava, comprava, era quem tinha dinheiro. E ela é a caçula. E quando ela nasce, a mãe tem uma gravidez muito difícil e fica muito doente durante a gravidez. Já era, não me lembro agora quantas irmãs ela teve, mas pelo menos 6 acima dela tinha, porque eu lembro de cada uma delas. 3 estavam no convento que ela foi parar. Ela foi aceita tão jovem exatamente porque já tinha irmãs naquele convento. E ela nasce, a mãe adoece, ela é levada pela ama de leite, como o pai tinha condições de pagar, e fica sem ver a mãe por mais de ano. Porque a mãe é muito doente, e ela foi criada nessa fase toda de amamentação até a primeira infância, longe da mãe. E quando ela volta, a mãe morre. E ela conta que ela queria ver a mãe no caixão, mas ela era muito pequenininha, e ela não conseguia ver a mãe, porque ela não, o caixão estava mais alto que ela. E ela ficava ali tentando, e ninguém se tocou de pegar a criança, ou perguntar para a criança se a criança queria ou não ver a mãe morta. E aquilo ficou marcado no coração dela, ela não conseguiu ver a mãe no caixão. E aí ela conta na sua carta, quando ela já estava no convento, que depois de um tempo morreu a superiora geral, a madre superiora morreu. E ela, quando foi lá para celebração do corpo no convento que ela viveu, e era carmelita descalça, para vocês poderem entender, as carmelitas descalças na época de Santa Teresia podiam ser no máximo 18 religiosas. Então só tinha 18 pessoas, mais o bispo ou o padre que foi fazer a celebração, pouquinha gente, que tinha que fazer os ritos todos. E ela ficou o tempo todo lá, o pessoal assim lembra da atitude positiva que ela teve naquele velório todo, mas ela, na carta que ela escreve para as irmãs, ela conta que ali ela fez a cura da morte da mãe dela. Que ela falou assim, aí ela escreve que naquele dia, olhando, e ela foi muito jovem para o convento, então ela considerava a superiora como uma mãe para ela, uma pessoa que tinha autoridade materna, e que naquele momento, quando ela olhava, ela falava, olha, eu estou aqui olhando para minha mãe de fé e quero fazer essa experiência da minha... Ela não fala a palavra cura, porque não era uma palavra que a gente usava, que eles usavam naquele tempo. Mas fica evidente que ela usou aquilo para ser instrumento de cura para uma situação que ela havia passado da infância. E a gente tem que lembrar que eu acredito, isso é o Sidney que está falando, que não é da morte da mãe que ela está falando, é de toda a ausência. Ela não foi criada pela mãe, ficou afastada da mãe desde nenenzinho, não teve a mãe perto, não teve nada da mãe, teve que ser criada por outra, voltou a mãe, não tinha condições de cuidá-la. E se a gente vê a história de Santa Teresinha, foi uma das irmãs mais velhas que acabou criando ela por uma boa parte do tempo, que é para essa que ela escreve. E ela então relata que a morte da superiora foi o momento que Deus usou para curá-la das feridas que ela teve com a mãe. Por que eu estou contando isso? Para a gente poder olhar que Deus nos dá oportunidades e situações para curar feridas que a gente não pode mais voltar para trás, para o passado, mas que Jesus pode usar tudo isso. Amém? Vamos ficar de pé? Só para aproveitar a oportunidade, não nesta segunda-feira, amanhã, mas na próxima nós começaremos um tríduo de cura interior no nosso grupo de oração,
não é nas segundas-feiras. Então, se vocês quiserem convidar outras pessoas a fazerem o tríduo, a estarem lá na Carlos Borges, nós estaremos fazendo a partir da próxima semana um tríduo de cura interior. Tá bom? E nesse momento quero colocar todos vocês diante da misericórdia de Jesus. Quem tiver na sua casa, ou se você tiver um pequeno panfletinho, se não, entre na internet, procure lá o quadro da misericórdia. Certamente haverá também celebração da misericórdia às 15 horas pela televisão, em vários canais, mas que você pegue pelo menos um pouquinho o olhar do quadro da misericórdia, que também é muito interessante, não é? Quem não sabe, existem 2 quadros da misericórdia, porque Jesus pede que ela peça para pintar o quadro da misericórdia, um grande artista pinta, ela olha para aquilo e fala, não é desse jeito que eu vi. Anos depois, um outro artista faz de novo, e ela fala de novo, não é isso que eu vi. E aí Jesus aparece para ela e fala assim, que o importante não é como ele foi pintado, mas que Jesus é a porta da misericórdia. Por isso que muitas vezes artistas pintam com detalhes diferentes o quadro da misericórdia, porque ele pode ser feito isso, porque o importante é lembrar que Jesus abriu o coração para uma última porta de misericórdia para todos nós pecadores. Então que você pegue o quadro da misericórdia no domingo da misericórdia e peça a bênção que você precisa. Aproveite, aproveite. Feche teus olhos, pensa qual é a bênção, em especial a transformação de vida, que é o ponto mais importante da festa da misericórdia, para alguém, para você, pedindo que possamos passar por essa porta da misericórdia. Rezamos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.